Hi, welcome, welcome, bem-vindo. Good to see you, good to see you. Quem ficou com a Ju até agora, eu creio que vai assistir depois, que é muito emendado. Mas let's review, vamos rever some expressions from last live. Da última live. There was a report about an accident in Brazil with a helicopter, com helicóptero, ou também, como pode-se dizer, helicóptero with a chopper, Porque helicóptero se chama chopper, porque ele faz chop, 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 chop. Tá? Então, chopper é mais usado do que helicóptero. Rio Branco is a large city. Como se diz, uma cidade grande, large. Lembra quando a superfície é grande? Chamamos large. Se você falar big city, no problem, também vai ser muito bem compreendido, né? Rio Branco is a large city. It is home to 419,000 people. It is home to, é lar para. Essa frase em inglês quer dizer lá moram, né? Então, it is home to 419,000 people. You could say, poderia se dizer, you could say, the helicopter was preparing for takeoff. Take off. O que é take off? Decolar, tá? Então, the plane has taken off. O avião decolou, né? The plane took off at 6 o'clock. Levantou, né? Has taken off, took off, take off. Ele é um veículo, um avião, levantar voo. Mas o que é? Também tirar o casaco. Take off your coat. Take off é tirar. Agora você vê, levantar voo, né? Está decolando, né? E você está decolando roupa, né? Então é a mesma coisa. Take off. E como que é pousar? To land, aterrizar. Em inglês se fala aterrizar. Até aterrizar na lua se diz aterrizar no mar. Tá? Land on the moon, land on the ocean. Né? The helicopter was preparing for takeoff. From there, he could easily patrol. From there, de lá. From there, tá? De lá. From Brazil. From home, né? From there. Daqui, from here. The machine never got off the ground. The machine never got off the ground. A máquina, que nesse caso estão se referindo ao helicóptero, never get off. O que é get off? Sair. Gente, mas não se fala, por exemplo, você pode falar para o cachorro, sai do sofá, get off the sofa, get off. Né? É sair de um lugar. The driver ignored the signs. Signs, que escreve-se igual de assinar, S-I-G-N, sign, sinal, aviso e assinar. Tá? He ignored the signs. Nobody was hurt. Nobody was seriously hurt. Ninguém foi machucado, ninguém foi seriamente machucado. The truck was transporting waste from a local hospital. O caminhão estava transportando lixo de um hospital local. Waste, lembra que é lixo, tipo material desperdiçado, né? These landings happen everywhere. Esses pousos de helicóptero
landing, tá? Acontecem em todo lugar in the city. These landings happen everywhere in that city. Police takes precautions. Police takes precautions. A polícia toma precauções to ensure nobody gets near. To ensure. To ensure. Para assegurar. Nobody gets near. Ninguém chega perto. Ensure. Assegurar. E seguro de vida, seguro de fogo de carro, chama insurance. Life insurance. Health insurance. Have you got insurance? Have you got insurance? Você tem seguro? Ou are you insured? Você está assegurado por um seguro? There are signs. Tem sinais, tem avisos. No matter how hard you try. Não importa com que afinco, aqui eles dizem como duramente você tenta. No matter how hard you try. No matter how hard you try. Não importa o quanto você se esforça, quanto você tenta, né? Põe sinais, se tem gente lá dando sinal, né? Ainda sempre acontece alguma coisa. Ok, another video, a video about EV, EEV, electric vehicles, electric vehicles. Florida warns, warning, W-A-R-N, warn, prevenção, aviso. Good morning. Dear friends, please don't forget to share and click on like. Thank you. What means the expression shall we? Lívia, good question. Lívia, shall we é uma pergunta muito gentil, muito educada, tá? Por exemplo, todo mundo acho que já sabe, let's go, vamos. Né? Mas quando você fala a frase com let em inglês, você está mandando, tá? Então, fazer, por exemplo, let me see, me deixa ver, né? Let me help, me deixa ajudar, né? Let's go, vamos, né? Se você fala depois, shall we, que dá a ideia assim, devemos, dá essa ideia, né? Então, ficou mais gentil. Let's go. Shall we? Let's have lunch. Vamos almoçar. Shall we? Então, aquela ordem, aquele mandar ficou mais gentil. Você também pode já diretamente começar a frase. Shall we have lunch? Devemos almoçar. É vamos almoçar, mas bem gentil. Shall we have lunch? Shall we go? Gente, vamos começar, né? Agora, isso aqui é shall we begin? Shall we begin? Você praticamente está convidando a começar, tá? Ok? Shall we? E esse shall só se usa com shall e I, né? Por exemplo, shall I stay? Você quer que eu fique? É de uma música do Elvis Presley. Shall I stay? Você quer que eu fique? Né? Essa ideia, né? Shall I help? Você quer que eu ajudo? What means the expression shall we? Okay. Hi, it's me. Good. Okay. Florida warns, previne, W-A-R-N. E se tiver, geralmente vocês vão ver placas amarelas, um amarelo bem forte, escrito warning, aviso, prevenindo, perigo, tá? Mas, em verdade, warn quer dizer avisando. Tá? De vez em quando você vê em filme, assim, de briga de homem, assim, are you threatening me? Você está me ameaçando? Are you threatening me? E outra vai, no, I'm warning. Eu estou prevenindo. Né? Are you threatening me? No, I'm warning.
Ok. Florida warns about hurricane damage. Florida previne, avisa, about hurricane damaged electric vehicle. Nossa, agora, about. Florida avisa, previne a respeito. Agora nós temos 4 palavras. Hurricane damaged electric vehicles. De que ele está prevenindo? Quando tem, assim, 3, 4, 5 palavras e não estão fazendo sentido, vai na última palavra. Vamos ver qual é. Florida avisa sobre hurricane damaged electric vehicles. Sobre veículos. Agora nós sabemos já sobre quê. Agora vamos ver que tipo. Electric. Veículos elétricos, né? Que mais? Hurricane damaged. Danificados pelo furacão. Tá? Então, você lê assim, about hurricane damaged electric vehicles. Não dá para entender. Hurricane damaged electric vehicles. Vai na última palavra. Vehicles. Está falando de veículos. Electric vehicles. Elétricos, né? Hurricane damaged. Estragados pelo furacão. Now, with an urgent alert in the aftermath of Hurricane Ian em Flórida. Agora com uma alerta urgente in the aftermath. After, depois, e math é abreviado como matemática, M-A-T-H. O que quer dizer isso com a matemática depois? Os danos, né? Os estragos que chegam depois de um acidente, tempestade, né? Então, o que vem depois chama-se aftermath. Aftermath, como matemática depois, tá? Now, with an urgent alert in aftermath of Hurricane Ian in Florida, o que veio depois do furacão Ian na Flórida. Some electric vehicles have been bursting into flames. Burst. Burst é como estourar, não é assim, explodir. Porque explodir a gente fala blow up, pode falar explode, blow up, né? Agora, burst é um estourar um pouquinho menos forte, né? Some electric vehicles, alguns veículos elétricos, have been bursting into flames. Estouraram em chamas. Você vê, ele falou have, que ele não está dando data, dia, né? Então, quando não se define o tempo, se fala o passado com have. Our chief national correspondent, outra vez tem 3 palavras aqui. Vamos na última. Our, nosso, correspondente, national chief, chefe nacional da correspondência. Matt Gutt é o nome dele. Gutman. Has more, ele tem mais. On some of the hurricane damages, de alguns dos danos do furacão. Mas tem mais uma palavra. The hurricane damaged vehicles. Outras 3 palavras. The hurricane damaged vehicles. De que nós estamos falando? De veículos. Hurricane damaged. Danificados pelo furacão. Has some more of the hurricane damaged vehicles. Good morning, Matt. Good morning, Robin. So, this is a typical lot. Esse é um lote típico. This is a typical lot where they would store cars, onde eles iam armazenar carros that have been totaled by flood damage, que foram perda total por danos de inundação. Agora você vê, eles não põem danos, eles dizem carros que foram totalmente. E nem falam destruídos, danificados, não. Perda total, né?
Então, the car was totaled. O carro foi perda total. They would store cars that have been totaled by flood damage. O que é flood? Flood é inundação. E o que é damage? Dano, estrago. Como que dano, estrago? Damage, damage, damage. Vai haver tanto que hoje vai aprender damage. You can see how closely parked all those vehicles are. Você pode ver como estão perto estacionados todos aqueles veículos. And this is a field where they have to store EVs so they don't burst into flames and burn anything else down. Ele mostra 2 estacionamentos. Que os carros todos estão estacionados juntos, todos os carros de perda total. E depois tem um outro field, campo, que está estacionado, um carro longe do outro, sempre 50 pés. 50 pés, 1 metro tem mais ou menos 3 pés. Então, seriam 10, uns 14 metros. Quantos pés ele falou aqui? É 50. Okay, you can see how closely parked all those vehicles are. Então, primeiro ele mostra um estacionamento tradicional e fala, olha como está perto um carro do outro. Agora ele mostra um outro. And this is a field where they have to store EVs, onde eles têm de armazenar veículos elétricos. So they don't burst into flames and burn anything else. Para eles não estourarem em chamas e queimar qualquer outra coisa que tiver por perto. Right now in Florida, officials are sounding the alarm. Right now in Florida, officials are sounding the alarm. Agora mesmo na Flórida, officials são funcionários geralmente do governo, né? Sound the alarm. O que é sound? Sound é som. Faça o som de alarme. Sound the alarm. Sound the alarm. Let me see. Sorry. Right now, Florida officials are sounding the alarm, and they are asking the federal government for guidance. Então, os officials provavelmente são da prefeitura e do estado. E eles pedem para o governo federal orientação. They are asking for guidance. Guide é ser guiado. Tá? Guidance, então, é orientação, ser guiado. In Hurricane Ian, aftermath. Aftermath é a bagunça depois, né? do furacão Ian, electric vehicles bursting into flames spontaneously. Os veículos elétricos estouram em chamas espontaneamente after being damaged in flood waters. After being damaged in flood waters. Depois que foram danificados em águas de inundação. Car batteries catching fire, prompting an urgent new warning. Baterias de carro que pegam fogo espontaneamente estão pedindo um aviso novo e urgente from the state, do estado. It is a theory.
é a teoria. It is the theory. When salt water, quando água salgada, when salt water interacts with the electric vehicle batteries, quando água salgada interage com as baterias de veículos elétricos, they turn into something of a time bomb. They turn into, lembra, turn into, ele se transforma em something of a time bomb. Ele se transforma em algo como uma bomba relógio. Bomba relógio, time bomb. Well, we can assume, podemos supor, we can assume, supor. Né? I assume you are Brazilian. Eu suponho que você é brasileira. I assume. We can assume this is contributing because all these are storm-damaged vehicles. Porque todos esses são veículos danificados pela tempestade. And they were flooded. E eles foram inundados. Flood, inundação. Inundados, flooded. It's a real concern. É uma real preocupação. Concern não é tão forte como preocupação, é mais como interesse, tá? Então, por exemplo, fica mais bonito em vez de falar assim, eu me preocupo com você, eu estou interessada em você. Em inglês fazem, I'm concerned about you. I'm concerned about you. It is a real concern. É uma real preocupação. Vamos dizer, interesse. Among firefighters. O que são firefighters? Lutadores do fogo. Bombeiros. Firefighters. It is a real concern. É uma real preocupação. Among firefighters, entre bombeiros. Those fires proving very difficult. Esses fogos provaram ser muito difíceis to put out. Put out a fire. É apagar um fogo. Você vê, pôr para fora. Put out a fire. Put out a fire. Apagar um fogo. So, how much water would you put on a typical gas-powered car? How much water, quanta água, would you put, você colocaria, on a typical gas-powered car? Outra vez temos, a typical gas-powered car. 4 palavras, né? A typical gas-powered car. De que estamos falando? De um carro. Aqui já está um carro típico, gas-powered, que a força é por gasolina, por combustível. Sometimes you just take a tank of water on the engine around. Então, o repórter está perguntando para um especialista em apagar fogo. E ele fala assim, às vezes nós pegamos 750 galões para apagar o fogo de um carro. Um galão, eu até fui ver, agora eu esqueci, mas um galão é mais ou menos 3 litros e 750 gramas. Quase 4 litros, tá? Então, um galão de gasolina tem 3 litros e 750 gramas, tá? Aqui ele fala que eles usam 750, nossa, é um monte, vocês podem depois fazer a conta, para apagar o fogo de um carro. Trying to cool them down and stop the battery, para esfriar o carro e parar a bateria
a mandar fogo. 10 to 12 times the amount of water is required to put a car out like this. 10 a 12 vezes mais de água exigida para apagar um fogo de um carro elétrico. And they can reignite. E eles podem acender-se. Tim Baker é o nome de uma pessoa. Towed this Tesla. To tow a car. To tow a car. É guinchar um carro. To tow. Tá? O que é um tow truck? Um caminhão guincho. Tow truck. Você quer estacionar num lugar, está escrito assim, tow away zone. Tow away zone. Zona onde os carros são guinchados. T-O-W. Tow. Tow. Tow away. Guinchar. Tá? So, 10 to 20 times the amount, a quantidade of water, is required, é exigido, to put out, se vê, de apagar, a car fire like this, o fogo de um carro como este. And they can reignite, e eles podem se reacender outra vez. Tom Baker towed this Tesla. Tom Baker towed, guinchou esse Tesla to his lot, para o seu estacionamento. After firefighters put it out. Depois que bombeiros put out the fire, o que é? Apagar. Tá? Então, Tim Baker guinchou esse Tesla para o seu estacionamento, depois que bombeiros apagaram o fogo. Tim Baker towed his Tesla to his lot after firefighters put out the fires. Agora o Tim Baker fala, I went back to my office, eu voltei para o meu escritório, I needed a drink, já que o carro dele pegou fogo, né? Ele precisa de uma bebida. Sat down on the couch, me sentei no sofá. And one of my employees yelled. E um dos meus empregados berrou, gritou. Hey, there's a fire. Gente, tem um fogo. Yell é berrar. Yell, yell, yell. Baker had to push the car out into the street. Baker tinha de empurrar o carro para fora, para a rua. Another eventful day, and you can see the car. Still pumping smoke. Um outro dia cheio de vento, you can see the car still pumping smoke. E você pode ver o carro ainda está bombeando fumaça. They had to plunk it in the drainage ditch there. Eles tinham de empurrar para dentro de uma valeta de escoamento de água. Eles empurraram o carro lá para dentro da valeta cheia de água. Increasing number of tow truck drivers. Tow truck drivers. Temos outras 3 palavras juntos. De que nós estamos falando? Tow truck drivers. Motoristas de caminhão guincho. O que é tow truck? Tow truck. Esse tow é T-O-W. Né? Tow truck drivers and companies are refusing to tow these vehicles. Tow truck drivers and companies are refusing to tow these vehicles. Motoristas de caminhão guincho e companhias de guincho se recusam a guinchar
esses veículos? Pretty much so. Pretty much, é bem assim. É bem assim. É bem assim. Pretty much so. Pretty much so. Pretty much so. I mean, they are very dangerous cars. I mean, eu quero dizer que são carros bem perigosos. They are dangerous to tow. São perigosos para guinchar. They have a potential to catch fire. Eles têm um potencial de pegar fogo. Anytime. Qualquer hora. Storing flood electric vehicles is increasingly a problem. Armazenar, estacionar, né, veículos que foram danificados por inundação, veículos elétricos, está se cada vez tornando um problema maior, porque qualquer hora, muito tempo depois mesmo, eles ainda de repente podem começar a queimar. Every single one of the cars has to be spaced 50 feet apart. Every single one. Cada carro que é perda total pela inundação tem de ser espaçado 50 pés longe de um ao outro ou qualquer outra coisa. 50 pés, 1 metro tem 3 pés, eu já falei, então, 30 pés é 10 metros, mais 20, acho que 16 metros, entre 14 e 16 metros, alguma coisa assim. Então, imagine que tamanho de estacionamento você precisa, se você tem de estacionar esses carros danificados, um longe do outro, uns 12 a 15 metros, tá? Que estacionamento grande que você... E vocês vão ver pela imagem, tá? The traditional cars in this lot, part on the other side, agora ele mostra um outro estacionamento e diz, os carros tradicionais, nesse estacionamento, do outro lado, they can be parked close together. Eles podem ser estacionados pertinhos um do outro. Bob Schneider, who trains first responders on handling electric vehicles, says, Bob Schneider é o nome dele, né? Que treina first responders, primeiros a responderem. Isso são socorristas. Socorristas, em inglês chama-se first responders. Quem responde em primeiro lugar. First responders. First responders. O que são first responders? Socorristas. Tá? First responders on handling electric vehicle fires say, os socorristas de veículos elétricos dizem, the potential danger remain, o perigo potencial permanece. That is part of our concern. Isso é a parte da nossa preocupação. It is when they come into areas that have no electricity and they restore power to the grid. É que quando esses carros, mesmo quando não são perda total, mas eles andam depois, né? E eles entram em áreas, eles vão abastecer, e na hora que eles ligam para abastecer o carro com eletricidade, o que pode acontecer? And what about the vehicles sitting in garages? E que tal? O que pode acontecer com veículos que não for perda total, continuam andando e tudo,
are sitting in garage. Eles estão sentados em garagens. Or parking garage, ou naquelas grandes garagens, né? Or when they get plugged in charging, ou quando se liga a tomada e carrega na eletricidade. Now Florida State marshals calling on federal officials for actions. Agora, marshals são tipo delegados, né? Pedem funcionários federais de tomarem uma atitude. The National Highway Traffic Safety Administration. Gente, outra vez, olha. Agora tem quantas palavras? National Highway Traffic Safety Administration. Responding. Aqui nós já temos respondendo. Mas quem está respondendo? National Highway Traffic Safety Administration. Vamos na última palavra. Administração, Safety Administration, de segurança, de tráfego das autoestradas nacionais. Isto, para compreender, quando vocês escutam ou leem, é a última coisa que a gente, de fato, consegue dominar no inglês, viu? Porque é estranho e leva bastante tempo. Então, não se chateiam se durante algum tempo vocês não pegam essa manha, tá? Demora. They acknowledge the problem. Acknowledge. No meio tem a palavra know, K-N-O-W, saber, conhecimento. Então, em verdade, acknowledge quer dizer reconhecimento. Tá? They acknowledge the problem. Eles reconhecem o problema. With lithium-ion vehicle batteries fires. Outra vez um monte de palavras. A última palavra é fires, fogo. Eles acusam, reconhecem o problema com fogos de baterias de veículos elétricos, e as baterias são lithium, que é um produto químico, e ions. They have been observaram, rapidly igniting, rapidamente fazem uma ignição, ligam, né? And even after several weeks, mesmo depois de várias semanas, after battery damage occurred. E até pode começar um fogo semanas depois que a bateria foi danificada por água. That state fire marshal, esse delegado do estado, delegado de bombeiros, fire marshal, né? Delegado de bombeiros, calling on electric vehicles companies to pitch in. Ele está pedindo para que as companhias de veículos elétricos entrem no assunto. We need you to be partners with us. We need you to be partners with us. Então, o chefe dos bombeiros diz, nós precisamos que vocês, produtores, revendedores, né, de veículos elétricos, be partners, sejam sócios conosco. And understand, and make us understand how we can protect our first responders. How we can protect our first responders. Como nós podemos proteger nossos socorristas, nossos primeiros
nossos first responders, nossos socorristas. How we can save people's homes. How we can save people's homes. Como podemos salvar os lares de pessoas from burning down. De queimar para baixo, queimar totalmente. So, folks watching, assim, pessoas assistindo, folks é povo, gente. Você vê, nós temos em português, o que é folclore? É a arte do povo, né? Você vê, em alemão, o que é Volkswagen? É carro do povo. Então, folk é povo, povo. Então, fazem, that's all, folks. É só isso, gente. Então, é a mesma coisa como fala people, né? Mas folks é menos usado. So, folks, watching EVs that have been flooded, especially in salt water. Então, gente, vocês que observam veículos elétricos que foram inundados, especialmente em água salgada, you're going to want to make sure, você quer se assegurar, that you unplug it from the electricity, que você desliga totalmente toda a eletricidade do carro. Tá? You want to make sure, I want to make sure, eu quero assegurar. É melhor você se assegurar. You better make sure. Hi. You better make sure. É melhor você se assegurar, né? Make sure that. Se assegure. Então, como que você fala? Se assegure. Make sure that. So, you might also want to alert authorities. Você talvez também queira dar uma alerta a autoridades so they can pull it 50 feet away from any structure. Se você sabe um carro que foi inundado, e você pode talvez avisar qualquer autoridade para virem e levar 50 pés longe de qualquer construção. Guys, caras, gente, it is important to note every expert. It is important to note. Gente, é importante de tomar nota, de perceber. Every expert we have been talking to, todos os especialistas com os quais nós estivemos conversando, is saying that electric vehicles are not necessarily more dangerous than traditional gas. Esses experts dizem que, necessariamente, veículos elétricos não são mais perigosos do que carros tradicionais a gasolina. They just have to be handled differently. Eles têm de ser cuidados de forma diferente. First responders, socorristas, first responders across the country, pelo país, are now being trained, agora estão sendo treinados in those methods, naqueles métodos, and in getting them safe, e levando eles de forma segura, getting them safe to a vehicle recycling facility, para uma facilidade onde são reciclados veículos. Guys, got to keep that in mind. Vocês têm de memorizar isso. You're right about that. Vocês têm razão que são perigosos. But there is a lot of great stuff.
There is lots of great stuff. Estão, por enquanto, são perigosos, mas tem um monte de grandes stuff, trecos, great stuff, um monte de soluções. There is, you are right about that. Lots of great stuff. Montes de grandes, nesse caso deve ser soluções, mas stuff realmente quer dizer treco, coisa, negócio. Stuff. Ok, let me see. Uma aula de vocês, gratidão. I'm here again. I love you. What means the expression shall be? I have answered. Okay. Good. Okay, so this is a very short video. É um vídeo muito curto, but some good expressions, algumas expressões boas. Por exemplo, estourar em chamas, como se chama? Burst into flames. Burst into flames. Flames, o que é flames? Chamas, flames. E burst são pequenos estouros, né? Burst into flames. Let me see. They would store cars. To store cars. O que é store? Store, basicamente, é armazém, tá? E o que é o verbo to store? Armazenar, tá? Então, antigamente, se comprava as coisas no armazém, tá? Eu me lembro quando eu cheguei ao Brasil e fiquei, assim, no interior, e a gente, vamos no armazém. E no armazém se comprava arroz, feijão, um chinelo, um chapéu, né? Mas era o armazém. Mas se comprava. E com o tempo, store, que em verdade é armazém, e o verbo to store é armazenar, mas a palavra store se tornou igualmente como loja, mas é armazém e armazenar, né? Tá? E outra palavra para loja é o que? Store, shop. O que era shop? Shop era oficina, né? Hoje, muita oficina também ainda se chama workshop. Workshop, oficina de trabalho, né? Shop. E muitas vezes você comprava coisas na oficina, um arado, um martelo, ferratura de cavalo, né? E também bota, sela de cavalo, né? Você ia comprar onde era feito, né? Na oficina, né? Então, shop, em verdade, mas como você ia lá comprar, também, shop também se tornou a palavra como loja. Então, store era armazém e shop era oficina. Por que eu explico isso? Porque de vez em quando vocês vão ver shop e store e sempre achar que é loja, mas também é o que? Armazém, né? Store, né? Então, e é o verbo armazenar, é to store. Tem alguns computadores que podem armazenar e está escrito store, né? E shop é oficina, né? All right, let me see what else. They are sounding the alarm. O que é sound? Sound é som. Sound. Né? E também é o verbo soar. Alguém fala assim, isso parece bom, mas você só escuta, it sounds good. It sounds good. Me soa bem. Né? O que eles falam aqui de sound? Aqui. Ok. Let me see. A warning, também temos a palavra warning. O que é warning? Prevenir, aviso. Como você diz, agora mesmo. Right now.
They are sounding the alarm. Eles fazem o som do alarme. Sound the alarm. Sound the alarm. Tá? Então, quando você escuta sound the alarm, alguém está fazendo um alarme com barulho, né? Com ruído. Pegar fogo. Catch fire. Catch fire. Catch fire. Mas eles falam muitas vezes assim, estoura em chama. Burst into flames. Burst into flames. Como que é? Aviso, prevenir? Warning. Eles se transformam numa bomba relógio. They turn into a time bomb. Turn into, turn into, turn into. Transformar em. Turn into, turn into. They turn into a time bomb. Time bomb, bomba relógio. We can assume. Nós podemos supor. Tá? Também você pode falar, I suppose. I suppose, I assume. Eu suponho. I suppose, I assume. Mais usado é I assume. Flood, flood é inundação. Tá? The cars were flooded. Os carros foram inundados. E como que é apagar o fogo? Put out the fire. Put out the fire. Põe para fora o fogo, né? Gas-powered cars, carros por gasolina. Let me see what else. There's a fire, tem o fogo. Okay, so, pretty much so. Pretty much so. É bem isso. É bem isso. Pretty much so. Pretty much so. Pretty much so. É bem isso. É bem isso. Pretty much so. Então, inundação como que é? Flood. Inundado, flooded. Vehicles, electric vehicles. Okay. Okay, so the car was plugged in. Plugged in, estava ligado na tomada, né? Traffic safety, segurança no tráfego, no trânsito. Traffic safety, traffic safety. I'll watch later again. Okay. Yeah. All right. The subject is not so pleasant. O assunto não é tão agradável, but it's good to know. É bom saber. There is the possibility, existe essa possibilidade, né? But we can deal with it. Podemos lidar com isso, né? And prevent. Okay. Okay, that's it. But listen to the video. It is very well spoken. Nice pictures. Boa filmagem, okay? So, enjoy. And next Saturday, something lighter. Vai ter uma coisa mais leve. Maybe funny. Okay? So, enjoy the weekend. Curtam o fim de semana. Have a good weekend. Have a good weekend, all of you. Thank you for the likes. Bye-bye.